Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Gênesis, capítulo 19, verso 24. Vê se tem alguém perto de você que não tem uma Bíblia Sagrada, para que a pessoa possa acompanhar o que nós vamos ler agora. Divide a leitura. Diz o seguinte: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém, igreja? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir mais, igreja. Senhor Deus, envia a tua palavra agora. Fala a cada vida, a cada coração neste momento. Opera grandemente, que a tua palavra vai e produz o resultado para o qual está sendo mandada. Que a tua palavra não volte vazia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você certamente já ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra. Estas duas cidades que existiram há alguns milhares de anos atrás, essas duas cidades, elas eram muito prósperas e estavam localizadas num dos lugares mais férteis e mais promissores da terra. E por ter muita água e muito verde e muito pasto, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, atraíam moradores de todas as partes desertas da terra, que se fixavam nesta região de Sodoma e Gomorra. E estas duas cidades foram crescendo, foram inchando, foram aumentando, mas havia lugar para todo mundo. Porém, as cidades de Sodoma e Gomorra, com o crescimento que teve, aumentou a iniquidade, aumentou a maldade, e era uma região onde as pessoas não tinham lei moral. As pessoas, aliás, faziam coisas amorais e imorais. Era tanta a iniquidade das duas cidades, pois eram vizinhas, quase formando uma só. Era tanta a iniquidade que aquilo começou a incomodar o céu. Quer dizer, o pecado de Sodoma e Gomorra começou a subir até o céu e começou a provocar uma reação de ira da parte de Deus. Esta cidade de Sodoma, eu vou mostrar para você como ela era uma cidade fértil, como ela era uma cidade boa, como ela tinha muito verde e muita água. Eu vou mostrar isso para você. Porque havia um homem chamado Abraão, que tinha um sobrinho chamado Ló, e Abraão foi o primeiro homem a ter a revelação deste Deus invisível, do único e verdadeiro Deus. Abraão foi um homem que aprendeu a amar a Deus sem ver Deus. Foi a primeira pessoa a viver pela fé. E Abraão, que não tinha filhos, tinha só esse sobrinho chamado Ló, Abraão transmitiu para esse sobrinho a sua fé. E Ló começou a crer como Abraão acreditava. E Abraão era muito fiel a este Deus invisível, este Deus que ele acreditava. Então ele começou a prosperar, e o seu sobrinho também começou a prosperar. E ambos eram criadores de gado, e os seus rebanhos aumentaram demais, de modo que os empregados de Ló começaram a se desentender com os empregados de Abraão, seu tio. Então Abraão chamou o seu sobrinho e falou assim para Ló: Ló, não é bom que a gente fique brigando, porque nós somos parentes. Eu sou teu tio, você é meu sobrinho.
Vamos fazer o seguinte, Ló. É melhor a gente se separar. Você vai com o teu rebanho para onde você quiser, e eu vou com o meu rebanho para o que sobrar. Então faça o seguinte, Ló. Escolhe para qual lugar da terra você quer ir. Escolhe. Se você, Ló, falar que vai para a direita, para mim está ótimo, eu irei para a esquerda. Mas se você, Ló, escolher ir para a esquerda juntamente com os seus empregados e rebanhos, se você resolver ir para a esquerda, para mim também está ótimo, não tem problema, então eu irei para a direita. E se você resolver ir para a frente, eu irei para trás. E se você resolver ir para trás, eu irei para a frente. Ló, escolha primeiramente para onde que você quer ir, e depois o que sobrar, eu irei. Então Ló, diz a palavra de Deus, que ele, olhando a terra, ele viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. E ele então resolve ir para aquelas duas cidades, apesar de saber que aquelas duas cidades praticavam muitas iniquidades. Mas Ló, quando olhou, ele pensou assim: eu preciso de pasto para o meu gado. Eu preciso de estar numa cidade grande, onde eu possa vender a carne abatida dos meus rebanhos, onde eu possa comercializar a lã das minhas ovelhas. Então eu preciso de um lugar onde tenha futuro. E apesar de Sodoma e Gomorra serem duas cidades impenitentes, cheias de iniquidade, eu vou escolher ir para Sodoma e Gomorra. Então veja aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 10, diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, tinha muita água, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Veja, antes da destruição, aquela parte da campina era toda bem regada, muito fértil e tinha muito pasto. E diz aqui ainda: e era como o jardim do Senhor. Veja, era um lugar tão extraordinário, era um oásis no meio do deserto, que a Bíblia compara Sodoma e Gomorra antes da destruição, compara com o próprio jardim do Éden, o jardim de Deus. Versículo 11: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ló armou as suas tendas até Sodoma. Se transferiu para Sodoma. Versículo 13 diz, porém: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Apesar de saber disso, Ló foi em frente. Por que ele foi em frente? Porque ele fez uma escolha pela vista. Ele olhou, cidade promissora, cidade grande, grande população, grandes negócios, muito pasto, muita água, é para lá que eu vou. Veja, ele fez a escolha depois de ter levantado os olhos e ter olhado a terra. Mas Abraão não. Abraão tinha dito para ele: Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for em frente, eu volto. Se você for para trás, eu irei em frente. Ló, escolhe. Por que Abraão falava desta maneira? Porque Abraão era diferente de Ló. Apesar de ele ter transferido a fé para o seu sobrinho, a fé de Abraão era uma fé perfeita. Porque para Abraão pouco importava para onde ele iria. Preste atenção. Abraão já tinha sido visitado por Deus. Deus já tinha falado: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar filhos, eu farei de ti uma grande nação, reis e rainhas sairão dos teus lombos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou te dar a terra por tua possessão.
Então Abraão já tinha tido um encontro com Deus. Tanto fazia para Abraão ir para a esquerda, ou ir para a direita, ir para frente, ou ir para trás. Porque Abraão não estava vivendo pelos olhos da carne, mas estava vivendo pelos olhos da fé. Ele dizia, eu posso ir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Não importa para onde eu vou, porque onde quer que eu vou, o Deus Todo-Poderoso está comigo. Tudo que eu fizer, Deus vai abençoar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por possessão. Eu creio na promessa de Deus. Então Abraão vivia pela fé. Por isso que tanto fazia. Você sabe que tem gente que não sabe viver pela fé. E eu quero que você aprenda. Porque tem gente que fala assim, ah, pastor João Ribe, eu tenho 5 irmãos. Eu sou o mais pobrezinho de todos, porque não tive sorte na vida. O meu outro irmão tem profissão, o outro abriu um comércio, mas eu não dei sorte. Eu entrei numa firminha vagabunda, nunca teve futuro, mas o outro não, entrou numa grande empresa, prosperou, hoje é gerente. Ah, mas eu não, pastor. Se eu tivesse tido mais sorte na vida. E tem outro que diz assim, ah, eu moro em tal bairro. É um lugar ruim, perigoso. É um lugar que não tem nem asfalto, nem luz elétrica na rua. É um lugar ruim que eu moro. Ah, mas se eu morasse no bairro do Morumbi, aí eu seria feliz. Ah, se eu morasse no bairro do Ibirapuera, eu seria feliz. Se eu morasse no bairro do Higienópolis, eu seria feliz. Ah, se eu morasse em Santana, eu seria feliz. Então a pessoa acha que ela não tem sorte. Ela acha que a felicidade dela depende do lugar que ela mora. E outro diz assim, ah, eu não sou feliz porque a profissão que eu escolhi não tem futuro. E outro diz, eu não sou feliz porque eu não tive chance de estudar. Os outros tiveram chance para aprender, mas eu não. Eu não tive condição de frequentar uma faculdade, eu não tive condição de terminar o 2º grau. Então a pessoa está sempre achando que por causa de algo, ela não é feliz. Veja bem, você está pensando como Ló. Você está agindo como Ló. Quer dizer que para você ser feliz, tem que ver qual é o endereço que sai na tua conta de água? Quer dizer que para você ser feliz, tem que ver o diploma na parede. Sem o diploma na parede, você não é feliz? Ah, quer dizer que a sua felicidade, então, depende do emprego que você trabalha, da profissão que você trabalha? Meu amado, minha amada, você está pensando como Ló. Você está vendo as coisas pelos olhos da carne. E eu quero que agora você aprenda a viver como Abraão. Olha, não importa se você tem estudo, não importa onde você mora, não importa qual é a sua profissão. Talvez você tenha razão. Até hoje você foi um azarado. Até hoje você não teve sorte. Mas a partir de hoje, você é mais do que bem-aventurado em Jesus Cristo, porque você está na casa de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem a promessa de Deus, e eu quero que você creia nessa promessa, e tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Crê nisso? Abraão cria, não importa para onde eu vou, a bênção de Deus está comigo. Então, eles se afastaram ali, e Ló foi morar em Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. O que eles faziam de errado, hein, pastor? Tudo o que você já sabe. Nada além do que você já sabe. Mas o principal pecado de Sodoma, o que agredia o céu, era justamente o homossexualismo. Porque Sodoma era uma cidade pervertida, Gomorra foi influenciada por Sodoma, e os homens trocaram o seu uso natural. Homens se comportavam como se fossem mulheres, e mulheres se comportavam como se fossem homens. E diz a Bíblia Sagrada que até os pequeninos, as crianças, eram ensinadas no homossexualismo. O homossexualismo em Sodoma era uma coisa normal e praticado à luz do dia. Então, aquilo
contrariou a criação de Deus. Contrariou o destino de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, para acompanhar o homem, Ele fez uma mulher, Ele não fez outro homem. Correto? Deus fez um casal. Então é antinatural homem com homem. Mas para Sodoma era normal. E Ló estava habitando em Sodoma. Mas a iniquidade foi aumentando, 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 chegou até o céu. Então Deus, usando um recurso que nós chamamos de teofania, quer dizer, Deus assume uma forma humana. Não Deus exatamente, mas uma parte de Deus, porque ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Deus assume a forma humana e juntamente com 2 anjos, diz a palavra, com 2 anjos, Ele resolve descer até Sodoma e Gomorra e conferir a iniquidade da cidade. Veja, Deus de vez em quando usa esse recurso da teofania, de usar uma forma humana e se apresentar diante dos homens. Nós vemos vários casos na Bíblia Sagrada, anjos que tomaram formas humanas e andaram como se fossem pessoas comuns. Nós vemos isso até no Novo Testamento, quando Jesus subiu aos céus, os anjos se apresentaram junto aos discípulos. Nós vemos várias vezes isso na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. Então Deus está usando esse recurso da teofania, porque Ele quer conferir pessoalmente a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Ele quer conferir ali, através dessa teofania, o que está acontecendo com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas Deus, antes de visitar a iniquidade destas cidades, Ele comenta com os 2 anjos: antes, porém, eu vou visitar um amigo. Antes de ir para Sodoma e Gomorra, eu vou visitar um amigo meu, o primeiro na terra que acredita em mim, o primeiro na terra que me ama e que é fiel e que me adora de verdade. E o meu amigo está lá no deserto. Eu já fiz muitas promessas para ele. Eu disse para ele que eu vou fazer dele uma grande nação, que eu vou lhe dar muitos filhos. Ele já está velho, a mulher dele também, mas ele continua acreditando. Eu vou fazer uma visita para este meu amigo. Então os 3 descem da glória e se apresentam perto do acampamento de Abraão. E Abraão estava sentado debaixo de um carvalho, era quase meio-dia, o calor era muito forte. E quando Abraão levanta os seus olhos, ele vê aqueles 3 varões, porém, ele não sabe que é Deus. Veja comigo em Gênesis capítulo 18, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando Abraão assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E Abraão, sem reconhecer quem eram, porque Deus estava em forma humana, Abraão diz assim: meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E ele sugere: vou mandar trazer agora um pouco de água e lavar os vossos pés e descansem debaixo desta árvore. E eu vou trazer um bocado de pão para que forceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Abraão pensou que eram 3 viajantes comuns, 3 homens comuns apenas, atravessando o deserto. Não passou pela cabeça de Abraão que era Deus. Ora, 3 varões, vestidos com roupas comuns. Como que Abraão poderia reconhecer Deus? 3 homens apenas, mas Abraão mostra o seu caráter, a sua bondade, a sua generosidade, que ele sai correndo ao encontro dos 3 homens, se ajoelha na frente deles e diz assim: não continue viagem, venham para a minha tenda, eu vou colocar água para lavar os seus pés, vocês vão descansar debaixo desta árvore, e vocês vão ficar comigo, eu vou mandar preparar um almoço, uma comida bem forte, aí vocês esforçam o coração e continuam a caminhada. Abraão falou: por favor, não passem da minha tenda
sem que eu faça este benefício por vocês. Veja, o coração de Abraão, para ele são 3 estranhos. Para ele são 3 pessoas comuns, mas mesmo assim ele não deixa de fazer o bem. Isso há milhares de anos atrás realmente era uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante até nos dias de hoje. Você pegaria 3 estranhos e colocaria na porta da tua casa? Mas veja só o que Abraão fez. Abraão, além de trazer os 3 estranhos para sua tenda, colocar debaixo da árvore, do carvalho, Abraão chegou para a esposa dele e falou assim: prepare aí 3 bolos, capricha, faz 3 bolos bem substanciosos, que nós temos visita. Aí ele correu lá no curral, chamou o empregado e falou assim: pegue a melhor novilha, pegue a nossa vitela preferida e degole a vitela, degole a novilha e leva para assar a minha mulher a melhor carne, para que ela prepare a carne para os meus visitantes. Amados, a farinha naquela época custava muito cara, porque o trigo não dava em qualquer lugar e não era fácil colher trigo. Abraão está mandando pegar uma vitela, uma novilha, uma bezerrinha, e está assando aquela carne, e ele está dando para 3 estranhos. Você sabe quanto custa uma novilha? Sabe quanto custa uma bezerrinha? R$200 em dinheiro de hoje. Você pegaria e daria isso para 3 estranhos que aparecem na tua porta? Hoje em dia, principalmente, é muito difícil. E naquela época também era. Mas Abraão está fazendo isso por quê? Porque Abraão não sabe quem são aqueles 3 homens, mas Abraão tem o amor de Deus no seu coração. Ele não faz ideia do que ele está realizando e quem são aqueles 3 homens. Ele não tem ideia. Você pensa que Deus abandonou o recurso da teofania? Deus não abandonou, não. Muitas e muitas vezes usa esse recurso. Ele ordena que anjos se transformem em homens. Ele faz anjos tomarem forma de pessoas comuns. Ele coloca anjos andando sobre a terra. E quem sabe Deus já não colocou um anjo disfarçado de homem na tua frente para te pedir uma esmola? Você deu ou não deu? Quem sabe Deus já não mandou um anjo disfarçado como homem na porta da tua casa para implorar um copo de água e você nem abriu a porta? Você deu o copo de água ou não? Deus não abandonou o recurso da teofania. Deus continua usando esse recurso de tomar forma humana e aparecer. Mas agora, depois que Jesus Cristo foi encarnado, depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, depois que Jesus ressuscitou, Ele enviou o seu Espírito Santo. Hoje Deus não precisa mais se tornar um homem para estar no meio de nós, porque nós cremos que através do Espírito Santo, Deus está no nosso meio. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Eu quero que você glorifique este Deus que está presente nesse santuário. Às vezes você tem a oportunidade de fazer algo para Deus e não faz. Abraão está fazendo e nem sabe que é para Deus. Tanto é que foi nesta hora que Deus se agradou de Abraão. E Deus fala assim para Abraão: Abraão, daqui a 1 ano eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, vai ter um filho. Porque Deus já tinha prometido isso. Só que não tinha cumprido ainda. Abraão estava esperando. E Sara deu risada lá dentro da tenda. E do lado de fora, lá no carvalho, Deus comentou com Abraão: por que a tua mulher deu risada? Ela não acredita? Só porque ela é velha e você também? Há alguma coisa impossível para Deus? Foi aí que Deus se revelou para Abraão. Que Deus mostrou para Abraão quem era aquele homem que falava com ele. E Abraão creu naquela promessa de Deus. Veja, a promessa já tinha sido feita há muitos anos atrás, porém Sara não tinha engravidado. O que foi que moveu o coração de Deus para Deus falar: daqui a 1 ano eu venho aqui para visitar o teu filho? O que foi que fez o coração de Deus se mover? A generosidade de Abraão, a bondade de Abraão comoveu o coração de Deus. Deus não tinha dúvida nenhuma de quem Abraão era, mas Deus estava querendo ver até onde a fé de Abraão ia. E quando Deus viu a generosidade, a bondade de Abraão, então Deus falou: daqui a 1 ano eu volto aqui para ver o teu filho. Mas ele não tinha filho.
Meu amado, minha amada, Hebreus capítulo 13, verso 2 diz o seguinte: e não vos esqueçais da hospitalidade, porque através dela muitos, sem o saberem, hospedaram anjos. Escute bem, sem saberem, hospedaram anjos, através da generosidade, através da bondade. Eu estou te falando essas coisas porque hoje o que menos se vê é caridade. Hoje o que menos se vê é bondade. As pessoas estão cada dia mais egoístas. Isso é meu, não dou para ninguém, não divido, não reparto. E se esquece do Evangelho, se esquece da lição que Jesus mandou nós praticarmos. Quem tem duas capas, dá uma para quem não tem. Quem tem mantimento de vida com quem não tem. Nós estamos fazendo campanha de mantimento, estamos fazendo campanha de agasalho. Eu quero que você participe dessa campanha de agasalho. Eu quero que você participe dessa campanha de mantimento. Eu quero que você divida o teu pão, divida o teu alimento, divida a tua roupa, divida o teu calor. Porque um dia você vai se apresentar diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai abrir os braços e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estava preso e fostes me ver. E muitos vão dizer: mas Senhor, quando que eu fiz isso por ti? E Jesus diz assim: quando fizestes a um destes pequeninos que creem em mim, a mim o fizestes. Eu sei que se você pudesse fazer por Deus, você faria tudo. Mas o Senhor Jesus está dizendo: tudo que você faria por mim, faça também pelo teu próximo, porque eu habito no teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Reparte com quem não tem, que vive com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Você não precisa esperar só para fazer para Deus. Quando você faz para o teu semelhante, você está fazendo para o próprio Senhor Jesus. Foi por isso que Deus amava tanto Abraão, e Abraão era tão abençoado, porque ele era uma pessoa generosa, não era egoísta nem avarento. E Deus diz a palavra que ele era amigo de Abraão. E Deus pensa com ele mesmo, diz lá a Bíblia. Deus pensa com ele mesmo: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e eu não vou contar nada para Abraão. Estou passando aqui na tenda dele, já dei a bênção que a mulher dele vai ter um filho, eu vou multiplicar ele cada vez mais como eu prometi, mas eu não vou contar para Abraão o que eu vim fazer na terra. Abraão vai ficar chateado comigo se eu não contar. E Deus sente necessidade de contar para Abraão. Mas espera aí, Abraão é só um homem, Deus é Deus. Deus não deve satisfação para ninguém. Por que Deus se sente obrigado a compartilhar com Abraão o que ele vai fazer? Deus está com um conflito agora. Conto para Abraão ou não conto? Mas Abraão, ele vai ser uma grande nação. Abraão vai ensinar os seus filhos a me servirem, a me adorarem. Abraão vai transmitir a sua fé para os seus descendentes. E através de Abraão, todas as famílias da terra crerão em mim. Através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu não posso ocultar para Abraão o que eu vou fazer. Eu tenho que contar para Abraão. Deus então começa a contar para Abraão que ele vai destruir Sodoma, que ele vai destruir Gomorra. E ele diz: Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até o céu. Por isso desci para ver, para verificar. E a cidade será subvertida, e todos os seus moradores serão eliminados, porque a sua iniquidade subiu até o céu. Nesse momento Abraão lembrou-se de Ló, seu sobrinho que morava em Sodoma. Abraão então fica preocupado nessa hora. Preste atenção numa coisa. Quando Deus decidiu contar para Abraão, levou em consideração que Abraão iria ensinar a sua fé aos seus descendentes. Deus compartilha segredos com as pessoas que estão comprometidas
com o Evangelho e com a salvação das almas. Deus compartilha mistérios com as pessoas que estão envolvidas com o seu reino. Deus, quando Ele vê uma pessoa que está interessada em passar a sua fé adiante, então Deus abençoa essa pessoa e Deus compartilha com essa pessoa muita prosperidade e todos os seus segredos. O Senhor Jesus confirmou isso quando Ele disse para os discípulos: eu já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido de meu Pai, eu vos tenho declarado. Veja, os segredos de Deus são para os amigos de Deus. Mas os amigos de Deus são aquelas pessoas que estão preocupadas com as almas neste mundo. E Abraão prova isso pensando na mesma hora no sobrinho. Puxa, mas Ló mora em Sodoma. Se a cidade for destruída, o meu sobrinho também será destruído. Mas Abraão não quer fazer um pedido direto para Deus. Abraão então vai por rodeio. Abraão diz assim para Deus: Senhor, Tu vais destruir a cidade de Sodoma e também a de Gomorra, por causa dos ímpios. Mas se dentro da cidade de Sodoma ou de Gomorra tiver 50 justos, o Senhor vai fazer também perecer esses 50 justos com todos os ímpios? Os inocentes vão morrer com os maus? Será que o juiz de toda a terra vai cometer essa injustiça? Não, meu Senhor, não cometa tal ato, não faça tal coisa. Senhor, se tiver 50 justos lá dentro, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus diz para Abraão: Abraão, se lá tiver 50 justos, por amor destes 50, eu não destruirei a cidade. Abraão então diz: eu sabia. Mas me diga uma coisa, Senhor, me perdoe se me atrevo a falar outra vez. Se faltar 5 para 50, só por causa desses 5 aí que falta para 50, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus diz para Abraão: Abraão, por amor dos 45, eu não destruirei Sodoma nem Gomorra. Abraão então diz: eu sabia, mas Senhor, me perdoe se eu falo mais uma vez. Se ao invés de 45 justos tiver 40, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo com os 40 justos lá dentro? E Deus diz para Abraão: não, Abraão, se tiver 40 justos lá dentro, por amor desses 40, eu não destruirei as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão diz: Senhor, me perdoe se me atrevo a falar mais uma vez, eu que sou pó e cinza. Mas me diga, Senhor, se ao invés de 40 justos tiver só 30, esses 30 morrerão com os ímpios? E Deus diz: não, Abraão, por amor desses 30 justos eu não destruirei a cidade de Sodoma nem a de Gomorra. E Abraão diz: Senhor, me ouve mais uma vez, me perdoe se me atrevo a falar de novo, mas se na cidade tiver 20 justos, só 20, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio assim mesmo? Os 20 perecerão? E Deus diz: não, Abraão, se ali tiver 20 justos, por causa desses 20 justos eu não destruirei nem Sodoma nem Gomorra. E Abraão diz: Senhor, não se ire comigo, é a última vez que eu falo, só mais esta vez eu vou falar. Se ao invés de 20 tiver somente 10 justos, só 10, esses 10 inocentes irão morrer também com os ímpios de Sodoma e Gomorra? O Senhor vai matar o justo com o ímpio? E Deus diz para Abraão: não, Abraão, por amor destes 10, eu não destruirei nem Sodoma nem Gomorra. E quando Deus acabou de dar a resposta, Deus saiu de perto, porque Abraão já ia baixar para 9, para 8, para 7, para 6.
até chegar no sobrinho dele. Diz ali a palavra que Deus se retirou naquela hora e saiu. Abraão tinha chegado até 10. Veja, por que Deus saiu? Por que Deus não deixou Abraão continuar? Por quê? Menos de 10. Menos de 10 compensa fazer outro trabalho. Compensa fazer outro trabalho. Ao invés de não destruir a cidade, é melhor tirar os 10 justos de lá. Veja, o raciocínio que Deus fez naquela hora. Só 10, como são poucos, é melhor arrancá-los antes dali e depois destruir o restante. Meu amado, minha amada, nós estamos vivendo num mundo que está, não sei quantas vezes, pior do que Sodoma ou do que Gomorra. Nós estamos vivendo num mundo cheio de violência, num mundo cheio de maldade, onde ficou comum, corriqueiro, jovens passarem a noite e jogarem gasolina em mendigos que dormem na calçada e atear fogo. Está morrendo um mendigo atrás do outro queimado. Nós estamos vivendo num mundo onde se mata por nada, onde a vida humana não tem mais valor, onde o tráfico de drogas, as bebidas, os vícios, os jogos, a maldade se multiplica de uma tal maneira que esse clamor está subindo até os céus. A iniquidade dos dias de hoje tem aumentado de uma tal maneira que ninguém mais tem paz, ninguém mais tem sossego, as casas estão todas gradeadas, igrejas são saqueadas, muitas igrejas da Paz e Vida já foram invadidas, saqueadas, roubadas, ninguém mais tem temor, ninguém mais respeita nada, as pessoas estão vivendo com medo, você não pode andar na rua sossegado, sossegada. Alguém vem mexer com você, alguém vem te assaltar, é no ônibus, é em qualquer lugar. As pessoas estão se tornando violentas, estão reagindo com violência. O porte de arma está aumentando, os crimes aumentando, a maldade aumentando, a iniquidade aumentando. Jesus disse que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E acontece agora uma situação que é idêntica a Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo crescer o homossexualismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O homossexualismo sempre existiu, sempre. Sempre foi uma perversão do homem e também de muitas mulheres. Mas nos dias de hoje a coisa está muito aberta, a coisa está muito franca, a coisa está muito às claras. Olha só a capa da Isto É. A capa da Isto É tem a foto de um homem que está assim bem fotografado, ele é um empresário, e ele está bem fotografado, seu rosto bem grande, e ele diz assim, o título da capa: sou gay, e daí? E é empresário, assumindo uma situação. Você vê nas novelas e nos filmes namoros de homossexuais, cada vez tornando a coisa mais comum. A iniquidade aumenta quando ela é divulgada, preste atenção, quando ela é divulgada como uma coisa simpática. Tem gente que assiste novela onde um moço gosta do outro e todo mundo fica torcendo para eles ficarem juntos. Tem o Você Decide, que você tem que decidir como é que eles vão fazer para os dois ficarem juntos. Você liga o telefone e fala, olha, para os dois homens ficarem juntos e se casarem tem que ser assim. O Congresso Nacional adiou a votação para normalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Está em discussão no Congresso, foi adiada a votação, eles querem aprovar uma emenda que permita entrar no Código Civil um artigo que diz que casamento de homem com homem é permitido. E se for permitido, eles podem casar com comunhão de bens, com separação de bens, poderão até adotar filhos para ter uma família. Veja, com direito de adotar filhos, dois homens casados, homem com homem, com direito de adotar uma criança para criar como filho, já que ainda não inventaram, a ciência não inventou o clone de gay ainda. Mas estão criando normas para normalizar. Por que eles estão criando normas? Por quê?
Porque a coisa ficou tão comum, presta atenção, não é mais uma coisa isolada, é tão geral que tem que ter uma lei para colocar ordem. Por isso que o Congresso está discutindo. Porque tem tantos casais masculinos vivendo juntos, tem tantos casais femininos vivendo juntos, é uma coisa tão geral no nosso país, que o governo quer regularizar a situação civil dessas pessoas. Ora, se um homem viver com outro homem a vida inteira, tem direito à partilha de bens. E coisas dessa natureza. Por quê? Porque se tornou comum. Mas tudo é apresentado de uma forma simpática, de uma forma bonita. Está lá o camarada na capa da Veja dizendo: eu sou gay. E daí? Está lá na capa da Isto É. Eu sou gay. Quem passa olha e fala: olha, ele assumiu, eu também vou assumir. Ah, quer dizer que tudo bem? Ah, tudo bem. Então as pessoas estão se tornando igual os habitantes de Sodoma. Por quê? Porque em Sodoma esse era o principal pecado. O principal pecado de Sodoma era o homossexualismo. Tanto é que a palavra sodomita vem do nome da cidade de Sodoma. Sodomita é o homem que mantém relação sexual com outro homem. Então esse camarada que saiu na capa da Isto É dizendo: eu sou gay, e daí? Veja, eu sou gay é simpático, não é? Você sabe o que quer dizer gay em inglês? Quer dizer alegre. Rapaz alegre. Entendeu? Gay é alegre. Gentil. Então eu sou gay, quer dizer, é uma coisa simpática, eu sou gay. Eu sou gay, e daí? Eu sou gay. Porque ficaria muito chato ele declarar: eu sou sodomita. Não ficaria pior? Porque se ele fala: eu sou sodomita, imediatamente iriam se lembrar de Sodoma, a cidade que Deus destruiu por causa desse pecado. Você não tem mais sossego. Olha, nem homem pode andar mais na rua porque fica levando cantada. Eu sei que tem muitos homens aqui que já foram cantados no serviço. Cantados por outro homem. Está cheio aqui, hein? Não vou nem pedir para você levantar a mão para... Já levou uma cantada e não sabia o que fazer. Uma vez, eu estava dentro do metrô República, em cima da escada rolante. Estou distraído. Estou a escada rolante subindo e tem a outra aqui desse lado descendo. A escada rolante está subindo e lá em cima tem um moço que vem descendo na escada. E ele ficou me olhando muito, encarando muito, mas não sou de ficar olhando para ninguém. E ele ficou me olhando e eu estou subindo a escada e a escada descendo, e quando nós cruzamos, ele joga o rosto para cima de mim, põe a cara bem na minha frente e fala: bonitão. Eu grudei assim no degrau da escada rolante. Fiquei duro que nem uma estátua, gelado. Eu olhei para trás, a escada dele estava descendo. Quando eu olhei para trás, ele olhou para mim, mandou tchauzinho, mandou beijinho. Eu fiquei com vontade de pegar o pescoço dele. Parece cômico, mas é grave. Porque isso mostra como a coisa está evoluída. O pessoal acha que isso é evolução da sociedade. Evolução nada, nós estamos regredindo. A humanidade está regredindo, assim caminha a humanidade caminha para trás. Então Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada. Está escrito lá no livro de Apocalipse que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. E eu sei que tem pessoas que já nascem sodomitas. Eu sei. Nós temos casos de pessoas que vêm na igreja. Essas pessoas entram em contato com o Evangelho, aí elas passam a viver um conflito muito grande. Porque era gay, era travesti, e a partir do momento que ouve a palavra de Deus, sabe que daquele jeito não vai dar para entrar no céu, então ele faz um esforço tremendo. Ele faz um esforço tremendo para mudar a sua vida. É uma luta muito grande. Já tiveram homens que me pediram para atender particularmente, homens normais, que você não vê nada de afeminado, que choravam
E diziam: pastor, eu nunca gostei de uma mulher na minha vida. Eu nunca namorei na minha vida. Eu tenho atração por homem. Desde criança eu sou assim. E ele chorava porque ele dizia: pastor, como é que eu faço para me libertar disso? Ele sabe que está contra a vontade de Deus. Uma vez me trouxeram um rapaz que se chamava Bispo. Ele morava numa pensão e a dona da pensão estava vindo na paz de vida e falou assim: pastor João Ribeiro, esse moço aqui, toda sexta-feira baixa uma pombagira nele. Ele se veste de mulher e ele sai pelas ruas. Ele vai fazer trotuar, ele vai fazer programas. Toda sexta-feira baixa esse espírito nele, ele vira mulher e bebe muito e frequenta terreiro. E eu trouxe ele aqui na igreja para o senhor fazer uma oração. Quando eu pus a mão na cabeça daquele rapaz chamado Bispo, ele rodava que nem um peão e caía. E realmente era possesso de legiões e legiões de demônios. Porque tem demônios atuando no homossexual. Tem demônio virando a cabeça da pessoa para que ela raciocine diferente do que é o seu corpo. Então a pessoa tem corpo de homem, mas raciocina que nem mulher, pensa que é mulher. Ou então tem corpo de mulher e raciocina como homem, pensa que é homem. Mas tem um demônio agindo na cabeça dessa pessoa. Esse moço chamado Bispo, ele veio várias reuniões e toda vez que a gente orava, ele caía. Até que chegou o momento que todos os espíritos malignos foram mandados embora. E aquele moço, ele ficou aparentemente liberto. Aparentemente liberto. Ele chegava para mim e dizia assim: pastor, eu não sou mais gay. Só que quando ele falava eu não sou mais gay, ele desmunhecava. Lá, mas não acredita. Pastor, eu mudei, não saio mais com homem. Mas só que ele falava isso, né? E punha a mão na cintura assim. Vou continuar orando para ele. Ele estava com aquele jeitinho ainda. Continuamos orando. E ele falou: pastor, eu estou liberto. Não bebo mais, não fumo mais, não faço mais programa, não me visto mais de mulher. Só que ele falava com aquele jeitinho. Continuou fazendo a campanha. Deus foi mudando a vida daquele moço de uma tal maneira que um dia ele falou assim: pastor, eu vou viajar agora para o Nordeste e vou visitar a minha família, que eu fui expulso de casa porque eu era homossexual. Minha família tem a vergonha de mim, mas agora eu quero voltar lá para minha terra. Eu quero voltar lá para minha gente no Nordeste e mostrar para eles que eu nasci de novo em Jesus Cristo. Que eu não sou mais aquele bispo que saía com homens. Que agora eu sou um novo homem e o único homem que eu saio é com Jesus Cristo. Eu falei: então me escreve assim que você chegar. Ele chegou, bom, foi recebido como filho pródigo lá, né? Foi aquela festa, a família festejou. Fizeram festa de não sei quantos dias. Ele continuou ali. Passado alguns meses eu recebo uma carta dele: pastor João Ribeiro, eu estou aqui pregando o evangelho, muitos da minha família já se converteram, e eu conheci uma moça da igreja Assembleia de Deus, e eu me apaixonei por ela. Foi a primeira vez que eu me apaixonei por uma mulher. Ela é uma serva de Deus e nós já estamos de casamento marcado. Olha que obra gloriosa que Deus fez na vida desse moço. Existe solução para o homossexual. Existe libertação. Nós temos visto isso diariamente. Isso acontece diariamente na fase de vida, mas é através do Evangelho. Porém, Deus não está querendo fazer pregação nenhuma em Sodoma. Ele só quer verificar, porque ele já decidiu que a cidade vai ser destruída. Então Deus deixa Abraão ali sozinho e envia os 2 anjos na frente. Envia os 2 anjos. E esses 2 anjos eram muito formosos, varões bonitos. E quando eles entraram na cidade de Sodoma, eles chamaram muita atenção, porque os homens daquela cidade começaram a cobiçá-los sexualmente, não sabendo que eram anjos. E quando eles estavam entrando na cidade, Ló estava na porta da cidade, viu os 2 estranhos e fez o que Abraão tinha feito, correu ao encontro deles e disse de joelhos. Ele se prostrou diante dos 2, imaginando que eram 2 viajantes, e disse: olha, não fiquem na praça desta cidade,
e não fiquem andando pelas ruas agora à noite. Mas eu suplico a vocês que venham pousar na minha casa. E eu vou preparar um jantar, e vocês poderão pernoitar ali, poderão passar a noite, e amanhã vocês continuam viagem. E os 2 homens disseram para Ló: não, nós vamos ficar aqui mesmo na praça. E Ló insistiu. Ló falou: não façam isso. Vocês não sabem do perigo desta cidade. E os anjos olhavam do lado, e os moradores de Sodoma, olhando para eles fixamente. E Ló dizia: por favor, entrem para ser hóspedes na minha casa, e só continuem a vossa caminhada amanhã. E os 2 anjos disseram: está bem, Ló, faça como disseste. E Ló levou os 2 para casa, deu água para eles lavarem os pés. Ló preparou o jantar, e as horas foram passando. E diz aqui a palavra de Deus que a determinada hora da noite, todos os habitantes de Sodoma e de Gomorra, que tinham visto a formosura daqueles 2 varões, todos os habitantes foram até a casa de Ló e ordenaram a Ló que deixassem os 2 saírem para fora para conhecê-los no sentido bíblico. Diz aqui, Gênesis 19, verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho. Veja, todo mundo era sodomita. Os adolescentes e os idosos. Todo o povo de todos os bairros cercaram a casa de Ló e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que aqui vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Conhecer no sentido bíblico é ter relação sexual. E conheceu Adão a Eva e lhe nasceu Caim. E conheceu novamente Adão a Eva e lhe nasceu Abel, e assim por diante. Conhecer no sentido sexual. Você vai compreender que o sentido é esse. Eles estão querendo os 2 anjos para abusarem. Veja onde era a iniquidade, até onde ia a maldade daqueles habitantes. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Olha aí, conheceram no sentido de não ter tido homem ainda. Não conheceram varão. Para fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Os habitantes de Sodoma estão dizendo: queremos os 2 varões. E Ló diz: não façam tal maldade. Ló está fora da casa. Não façam tal uma iniquidade. Eu tenho 2 filhas que são virgens. Eu entregarei as minhas 2 filhas para vocês abusarem delas, fazerem o que quiserem. Mas a esses 2 visitantes na minha casa não façam mal, porque eles estão debaixo do meu telhado. Havia uma regra de hospitalidade no Oriente, que funciona também até hoje. Se você estiver hospedado na casa de alguém do Oriente, você está debaixo da sua proteção. O dono da casa, ele tem que proteger a tua vida com a sua própria vida. Parece um absurdo a gente ler que Ló ofereceu para aqueles pervertidos as 2 filhas virgens, para que eles abusassem como quisessem, ao invés de entregar os 2 estranhos. É uma coisa até chocante. Nenhum pai faria isso, principalmente um pai ocidental. Nenhum pai pegaria a filha e fala: ó, abusa da minha filha, mas não faz mal para os meus visitantes, que ele nem conhece, nem sabe quem são. Veja, mas era uma regra oriental, uma regra de hospitalidade. Ló está dizendo: eles estão debaixo do telhado da minha casa. Não façam mal a esses homens, eu darei as minhas filhas para vocês.
Você sabia que essa regra de hospitalidade oriental, na verdade é uma regra de hospitalidade celestial? Você sabia disso? Deus, lá do céu, Ele sabe que o inferno, e Satanás, e os demônios, e os ímpios deste mundo querem te fazer mal, querem te destruir, querem acabar com a tua vida, querem te liquidar. Mas se você vem para a casa do Pai, se você está dentro da casa do Pai, você se torna hóspede da casa de Deus. Então pode o inferno todo se levantar contra você. Deus não vai permitir que ninguém entre debaixo do telhado da sua casa para te fazer mal. E Deus oferece o seu Filho Jesus. Deus diz assim: tome o meu Filho Jesus, faça com meu filho o que vocês quiserem, mas a estes não. Você compreendeu? O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário. Quando você recebe Jesus como Salvador, e quando você faz parte da casa de Deus, então fica valendo esta regra de hospitalidade celestial. Aqui na casa do Pai você está protegido. O inferno não pode te tocar, os seus inimigos não podem te alcançar, nenhuma praga pode te atingir, nenhum dardo inflamado do maligno pode te alcançar, porque aqui dentro deste lugar você está debaixo do telhado de Deus, você está debaixo da proteção de Deus. Na casa do Pai você está seguro, não precisa ter medo de nada. Tanto é que Deus entregou seu Filho Jesus e deixou a humanidade fazer o que quisesse, mas com você Deus não permite. Então, se você aceita o que Deus te oferece, a hospitalidade de Deus, você recebe a proteção. Mas os habitantes de Sodoma disseram para Ló: veja, eles querem abusar dos dois estranhos, dos dois visitantes, não querem as filhas. Não, nós queremos os dois. Então eles, vendo que Ló se recusava a entregar os dois estranhos, eles dizem para Ló: você é um estrangeiro na nossa terra, e você está querendo ser o nosso juiz e decidir por nós? Está nos desobedecendo? Pois nós vamos invadir a tua casa, e nós vamos te pegar, e vamos fazer com você, Ló, pior do que faríamos com aqueles dois homens. E quando eles vão avançar sobre Ló, os anjos fazem um sinal, e esse sinal opera uma cegueira na vista de todos os homens que estavam fora da casa, que tinham cercado a casa. E diz a palavra de Deus que, além de cegos, eles não conseguiam achar a direção da porta, e ficaram no escuro, tateando, e não conseguiam achar a entrada da casa de Ló. Meu amado, minha amada, ainda que o inferno, ainda que os demônios e os teus inimigos façam de tudo para te alcançar, hoje Deus está manifestando um sinal glorioso neste lugar. Ele vai cegar Satanás, você vai ficar invisível para o diabo, nenhum inimigo poderá entrar na tua casa. Então os anjos puxaram Ló para dentro e contaram a verdade, e disseram: Ló, nós somos dois anjos, viemos para conferir a iniquidade desta cidade, e já está confirmado. Olha o que eles queriam fazer conosco. Eles são maus, são ímpios. Nós vamos destruir esta cidade e a outra também, Gomorra também. Ló, então pega a tua esposa, pega as tuas filhas e pega os noivos das tuas filhas e reúne a tua família e foge. Ló, porém, disse: eu preciso avisar meus genros, porque eles não estão aqui. E os anjos disseram: pode sair que ninguém vai te tocar, ninguém está te vendo. E Ló saiu, correu até a casa dos dois genros, futuros genros, e disse: olha, tem dois anjos na minha casa. Eles avisaram que essa cidade será aniquilada, pulverizada, destruída. E eles nos mandaram escapar com vida e mandaram chamar vocês também. Vocês vão? Porém, os dois genros começaram a zombar e a escarnecer do futuro sogro. Veja aqui, Gênesis 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar,
porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Eles zombaram. E quando Ló voltou para casa, Ló disse: os meus genros não acreditaram, estão zombando de mim, dizendo que eu sou louco. Eles não acreditaram. E os anjos disseram: então, Ló, pega a tua mulher e as tuas 2 filhas e escapa. Foge para o monte e não olhe para trás. Agora você vai ver que Ló, de tanto conviver em Sodoma, ele ficou com o seu juízo espiritual prejudicado. Ló, ele não aceita a ordem do anjo. O anjo falou: corre para o monte. Suba para o monte e não olhe para trás. Olha o que Ló responde: ah, meu Senhor, para o monte não. Para o monte não. Tem uma cidade aqui perto chamada Zoar. Me deixa fugir para aquela cidade. Olha só. Ló é um homem que vive pelos olhos da carne. Do mesmo jeito que na primeira vez ele escolheu as campinas verdes de Sodoma e Gomorra, ele agora está escolhendo também para onde que ele vai ser salvo. Ele não quer a salvação do jeito que os anjos estão apresentando. Ele está escolhendo o lugar para onde ele quer fugir. Você está percebendo? Ló não tem mais uma fé perfeita como seu tio Abraão. A fé de Ló está distorcida. Ele tinha que dar graças a Deus e falar: ah, amém, eu vou correr para o monte, então deixa eu ir que eu estou atrasado. Mas ele escolhe o lugar para onde ele quer fugir. Tem gente que quer escolher a igreja, tem gente que quer escolher a religião, tem gente que quer escolher a filosofia, tem gente que quer escolher o caminho. E estão apresentando vários caminhos e a pessoa fala: ah, eu vou escolher tal, o caminho da reencarnação. Ah, não, eu vou escolher o caminho do budismo. Ah, não, eu vou escolher outro caminho. Eu vou escolher o caminho da filosofia. Ah, não, eu vou escolher o caminho da ciência. E a pessoa quer escolher a salvação. Ouça bem, eu estou te anunciando a palavra de Deus. Se você quer acreditar, acredite. Se você quer receber, você receba. Mas não existe outro caminho, não existe outra salvação a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou você recebe Jesus, ou não há escape. Ou você aceita essa palavra do jeito que está sendo entregue, ou não há esperança para você. Se eu pudesse pegar a tua alma e te arrastar, aqui para frente eu faria isso, por Deus que eu faria. Mas não é por força nem por violência, diz o Senhor. Tem que ser você decidindo. Você sabe, meu querido, que este mundo está reservado para a destruição. Você sabia que tem algo terrível para acontecer com este mundo? E você não acredita? Você está dando um tempo, você está deixando o tempo passar, você está adiando a decisão. E muitas vezes até zombando e escarnecendo, porque você acha que isso é coisa de gente fanática. E você não acredita. Mas tem coisas terríveis reservadas para acontecer nesta terra. E eu estou te anunciando a palavra, te avisando para escapar. Estou te avisando para escapar. Eu estou hoje aqui te convocando, fazendo um convite de salvação. Um convite de escape. Mas veja bem. A Bíblia em Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. Eu estou aqui como um anjo do Senhor te anunciando essa palavra. Eu estou te declarando para você escapar, para você correr, para você fugir para o monte. Eu estou te falando: escapa, foge para o monte. Mas eu não quero que você fuja para os montes ali, das campinas do Jordão. Mas eu quero que você fuja para o Monte Calvário, onde foi crucificado o nosso Senhor Jesus. Porque ali debaixo da cruz tem proteção para você. Foge para o Monte Calvário. Escapa, corre o mais depressa que puder. Ouça bem, esta palavra que você está ouvindo pode ser a última da sua vida. Acredite se quiser. O texto que nós lemos diz que desceu fogo do céu e enxofre e consumiu a cidade, consumiu os moradores, e até o chão, toda a erva verde que tinha, que era o orgulho das campinas de Sodoma e Gomorra, até a terra morreu.
a região de Sodoma e Gomorra, mas nem com adubo você consegue plantar nada. Nem regando todo dia, aquela terra se tornou estéril para sempre por causa dos juízos de Deus. Escute, meu amado, porque o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é apenas uma miniatura do que vai acontecer com esta terra. Eu quero que você leia comigo, quero que você veja no Evangelho, na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, no versículo 7 em diante, onde diz o seguinte: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A Bíblia está declarando o que vai acontecer com essa terra. E diz no versículo 13: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amados, a Bíblia está declarando que esta terra, os elementos arderão, fundirão, e ela vai se queimar, está reservada para o fogo. E os ecologistas dizem: imagina que Deus vai destruir um mundo desse. Imagina que Deus vai destruir um planeta desse com tanta gente. E as pessoas acreditam. A Bíblia diz que vai destruir. Mas aí chega um padre para você e fala que nada, isso é conversa de crente. E o padre diz para você: não vai acontecer nada disso. Tem padre declarando que o inferno não existe, que jamais Deus vai lançar uma criatura dele no inferno. Imagina, tem padre que acredita nisso e prega isso. Mas a Bíblia diz o contrário. E vem as testemunhas de Jeová e dizem para você: não, a terra não vai acontecer isso não, a terra vai ser um paraíso. E muitos acreditam. Preste atenção, meu amado, preste atenção, minha amada. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra é uma miniatura do que vai acontecer aqui neste mundo, do que vai acontecer aqui nesta terra. Mas os anjos lá em Sodoma diziam para Ló: vai Ló, vai logo, leva tua esposa, leva tuas filhas, porque nós não poderemos destruir este lugar enquanto você não sair daqui. Depois que Ló saiu, desceu fogo e enxofre do céu e consumiu aquelas cidades. Meus queridos, a ira de Deus está para cair sobre a terra. A qualquer momento, a ira de Deus vai cair sobre a terra. A qualquer momento vai acontecer esse estrondo e os elementos ardendo se fundirão, derreterão. Está para acontecer a qualquer momento. Por que não aconteceu ainda? Porque tem um povo pequeno, tem um povo que ama a Deus, tem um povo que serve a Deus, tem um povo que foi resgatado, comprado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. A razão dessa terra não ser consumida é porque você está neste mundo ainda, é porque você está neste planeta ainda. Deus quer que você pregue o arrependimento para os seus parentes. Deus quer que você pregue a palavra de Deus, o Evangelho, para os seus vizinhos, porque Deus não quer que ninguém pereça. Mas quando a minoria é muito pequena mesmo, não compensa poupar o mundo inteiro por causa de uma quantidade minúscula. Deus não podia poupar Sodoma e Gomorra por causa de 4 pessoas, Ló, a mulher e 2 filhas. Era mais fácil retirar esses 4 dali. Então depois destruir o lugar. Então Deus faz isso, Ele retira primeiro os 4 e o resto destrói, Ele acaba com tudo. Amados, Deus ainda não destruiu
a terra, porque Ele é longânimo e quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que as pessoas se convertam e vivam. Deus está dando oportunidade para isso. Mas a população do mundo cresce demais e os justos continuam sendo a menor minoria da terra. Os justos são muito poucos. Não compensa para Deus preservar este mundo por causa dessa pequena minoria. Deus adiou demais o castigo por causa dessa minoria. Sabe o que Deus vai fazer agora? Ele vai dar ordem ao Senhor Jesus dizendo: chegou a hora, meu filho. E o Senhor Jesus vai dar ordem aos seus anjos: toquem as trombetas. E quando os anjos de Deus tocarem a trombeta, vai começar o arrebatamento da igreja. Os justos serão sequestrados da terra, irão subir para os céus, irão encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. E então começará a grande destruição. Mas a Bíblia quer que você seja salvo. Pastor Joaquim, essa história é bonita, essa história é ótima, mas eu não acredito em nada disso. Você não acredita? Você acredita no que o Evangelho diz, que o Senhor Jesus nunca mentiu na sua vida? Você acredita? Quem acredita que Jesus nunca mentiu na sua vida? Muito bem. Então abra o seu Evangelho em Lucas capítulo 17, versículo 28, e vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre o fim do mundo. Vamos ver o que ele declara. Veja só. Lucas 17, 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Se Ló não tivesse existido, o Senhor Jesus não teria falado de Ló. Se a história de Sodoma fosse mentira, Jesus não teria dito o que aconteceu naquela cidade. Jesus nunca mentiu, nunca foi achado engano na sua boca. Se toda aquela história fosse mentira e você não quer acreditar, se fosse mentira, Jesus não ia contar uma mentira, porque ele não poderia ser o Filho de Deus se ele confirmasse uma mentira. Sodoma foi subvertida, Gomorra foi subvertida, depois que Ló saiu dali. Logo depois do arrebatamento da igreja, começa o martírio deste planeta. Amado e amada, escute bem agora. Nós estamos falando para você que quando o Filho do Homem se manifestar, vai acontecer tudo isso. O que aconteceu em Sodoma não é coisa do passado, é uma mostra do que está para acontecer. É uma visão do futuro. Não sobrou ninguém em Sodoma. É uma mostra do que está para acontecer com esse planeta. Mas você não quer acreditar. Tudo bem. Os habitantes de Sodoma também não acreditaram. Os genros de Ló não acreditaram. Eu estou falando para você escapar, mas você não acredita. Imagine então os genros de Ló, que foram avisados, que Ló chegou para eles: olha, vamos fugir porque o Senhor há de destruir esta cidade. Imagine então, Ló já escapou da cidade, e os genros de Ló estão lá, na cidade, comprando, vendendo, negociando. Aí acontece aquele estrondo e todo mundo olha para o céu. Inclusive os genros de Ló olham para o alto, e eles veem aquela bola imensa de fogo caindo do céu, vindo na direção deles como se fosse um meteoro, como se fosse uma bomba de fogo, uma bomba gigantesca, aquela bola de fogo enorme, cada vez ficando maior e vindo na direção deles. Eles ouviram o estrondo. Ah, por que eu não acreditei no meu futuro sogro? Ah, porque eu não ouvi? Ah, porque eu não aceitei? Escute, meu amado, escute, minha amada, eu estou te anunciando a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus que eu estou anunciando, porque eu nada sou, mas esta palavra é. E eu estou anunciando para você a palavra do Senhor Jesus. E Jesus está dando testemunho que isso há de acontecer quando Ele se manifestar. E isso poderá ser a qualquer momento. Muitos irão ver acontecer, mas será tarde demais.
Mas para você que hoje está ouvindo essa palavra, ainda dá tempo de se salvar. Corre para o monte, corre para o Calvário, recebe Jesus como teu Salvador, escapa da ira futura. Ainda dá tempo. Isso vai acontecer. Não acreditem em padres, desculpe os católicos. Não acreditem em kardecistas, me desculpem os espíritas. Não acredite nas testemunhas de Jeová, que me desculpe quem é dessa religião. Mas acredite no que está sendo dito pela boca do Senhor Jesus. E olha bem, você que está ouvindo essa palavra, eu estou falando com você como homem de Deus. Porque hoje Deus quer operar um milagre diferente na tua vida. Deus quer operar o milagre da salvação e da restauração. Ouça o que o Senhor Jesus disse também a respeito de Sodoma e Gomorra, ali em São Mateus, capítulo 11, versículo 23. Você que está ouvindo esse evangelho, quem vai ouvir pelo rádio também, preste atenção. Preste atenção. O Senhor Jesus, Ele, quando estava aqui na terra, Ele fez a sede do seu ministério na cidade de Cafarnaum. E ali Jesus pregou, operou milagres e maravilhas e falou pessoalmente com os homens. E mesmo assim ele foi rejeitado em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade mais próspera ali do mar da Galileia, daquela região da Galileia. Então o Senhor Jesus profetizou contra a cidade de Cafarnaum e disse assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus novamente fala que Sodoma existiu. E está avisando Cafarnaum, está dizendo para Cafarnaum que ela vai ser abatida até o inferno por causa do seu orgulho e por causa da rejeição. Quem foi conosco para Israel nesta última viagem teve o privilégio de visitar as ruínas de Cafarnaum. A cidade foi arrasada por um terremoto e depois por guerras, e o comércio ali faliu e a cidade ficou em ruínas, foi abatida até o inferno. Você olha Cafarnaum, não tem uma casa de pé, só tem ruínas. Cafarnaum, do tempo do Senhor Jesus, só tem ruínas. Jesus disse: você vai ser abatida até o inferno. Essa profecia se cumpriu. Cafarnaum é só ruínas. E Jesus novamente dá testemunho de Sodoma, e ele diz: se em Sodoma se tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Os habitantes de Sodoma não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, não tiveram uma mensagem de arrependimento, não escutaram a palavra de Deus, foram destruídos. Veja o que o Senhor Jesus diz no versículo 24: porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Os habitantes de Sodoma no dia do juízo estarão lá de pé. O Senhor Jesus disse: os habitantes de Sodoma se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os sinais que se fizeram agora, há muito teriam se arrependido. Amado e amada, você que está me escutando, meu amigo, minha amiga, meu visitante, escute bem. Depois desta palavra, você não está mais inocente. Você está tendo uma oportunidade que os habitantes de Sodoma não tiveram. Se você não receber Jesus como teu Salvador, se você não se arrepender, se você não entregar a sua vida para Jesus, você que está desviado, afastado, se você não voltar para o caminho do Senhor, depois de ouvir essa mensagem, preste atenção. No dia do juízo, os habitantes de Sodoma serão absolvidos e você será condenado. Porque os habitantes de Sodoma não tiveram a oportunidade que você está tendo agora. Porque se eles tivessem tido, eles teriam se arrependido, disse Jesus.
A cidade foi destruída, mas as almas dos habitantes de Sodoma não estão perdidas, não. Porque eles não tiveram oportunidade de ouvir a palavra. Diferente do teu caso agora. Você está ouvindo a palavra. Você está ouvindo essa mensagem. Se você rejeitar Jesus, você vai rejeitar a única oportunidade de salvação. Por isso, neste momento, meu querido e minha querida, acredite. Faça um sinal com a tua mão e receba Jesus Cristo como teu único Salvador. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. E você será salvo. Essa é a única maneira de você escapar da condenação. Eu vou te provar isso dentro da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E aí eu encerro a mensagem. Porque eu acho que aquilo que você tinha que ouvir, você já ouviu. Agora eu só vou te confirmar o futuro. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Diz assim: que os ímpios subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então acontece o juízo final em seguida. E no final do juízo de Deus, no versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe um lago de fogo. Esta terra vai passar. Tudo isso vai passar. Quem não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado nesse lago de fogo, juntamente com Satanás, o diabo, e os seus anjos caídos, a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Acredite se quiser. Eu não aceito que você saia deste lugar sem ter a certeza da tua salvação. Você que ouviu esta mensagem, você que está afastada da casa do Senhor, você precisa ficar debaixo de um abrigo seguro. A casa de Deus é esse abrigo. Você precisa ficar debaixo da proteção de Deus. Você precisa ficar debaixo da cruz do Calvário. Você precisa ficar coberto pelo sangue de Jesus. Você tem que entregar a tua vida para Jesus e escapar da ira futura. Isso tem que ser feito agora, enquanto há tempo, para que depois não seja tarde demais, como foi para os genros de Ló e para os habitantes de Sodoma. Você precisa decidir agora, enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E você pode agora ter um encontro verdadeiro com Deus. Deus não deseja que nenhuma vida pereça, mas Ele quer que você tenha a vida eterna. Mas para isso você precisa fazer um sinal para Deus. Você precisa dizer: meu Deus, eu quero ser salvo. Meu Deus, eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Meu Deus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então você que neste momento ouviu esta palavra, ouviu esta mensagem, você que foi convencido pelo Espírito Santo, e você que sabe que não há outro caminho a não ser Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Quantas pessoas agora querem dar a sua vida para o Senhor Jesus? Erga a mão direita e faça um sinal para o céu. Avisa o céu que agora a tua vida é do Senhor Jesus. Avisa o céu que você aceita a salvação que Deus oferece. Ergue bem alta a tua mão. Todos que estão com as mãos erguidas, venham aqui para frente comigo. Vem para cá, todos que ergueram as mãos. Vem para cá. Foge para o monte. Não olhe para trás. Você que está desviado, você viu o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Veja, é uma conversão ao contrário. Ela estava a caminho da salvação, olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. O Senhor Jesus disse que é verdade. Ele disse assim:
Em Lucas 17, se não me engano, no versículo 32, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. É real essa história. Você que está afastado, afastada, que olhou para trás, que caiu na fé, que se desviou, você precisa reconciliar com o Senhor agora. Você precisa dessa reconciliação com Deus. Então venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venha correndo, venha rapidamente. Os anjos disseram para Ló: corre, Ló, se apressa. Se apressa, venha, venha. Não há mais tempo. Venha, minha amada. Venha, meu amado. Venha do jeito que você está. Nós vamos orar agora. Você quer ajoelhar aqui na frente? Abraão e Ló se prostraram diante de Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Olha assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu estou crendo nela. E eu quero escapar da ira futura. Eu quero, meu Deus, ficar debaixo da tua proteção, dentro da tua casa, debaixo do telhado da tua casa. Eu quero também abrigar a minha vida debaixo da cruz de Cristo. Eu quero proteger a minha vida com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Por isso, meu Pai, escreve agora o meu nome no livro da vida e me registra na eternidade. Meu Deus, no dia do juízo, eu quero que o meu nome lá esteja para confirmar que eu criei, que eu aceitei enquanto era tempo. Meu Deus da glória, fica comigo e me abençoa para sempre. Continue em espírito, continue em oração. Igreja, estende as mãos na direção dessas pessoas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos há um bom tempo pregando a tua palavra, mas a tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre produz o resultado para o qual foi mandada. E aqui está o resultado, Senhor. Pessoas que creram, que receberam Jesus como Salvador, e estão agora de joelhos dobrados diante do teu altar. Pai, eu peço agora, confirma a salvação dessa pessoa. Quando este homem e esta mulher se levantar desta oração, eu quero que o seu rosto esteja resplandecendo, e eu quero que essa pessoa tenha a alegria da salvação. E a partir de agora, nós declaramos que cada uma destas vidas são propriedade do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.